time e uma torcida que não estão mais acostumados a golear. Parece estranho, mas o Corinthians ganhar de 5-0 do Fluminense faz um desavisado perguntar duas vezes. De quanto? Pois é, 5 anos depois o time volta a vencer por 5 gols de diferença em Itaquera. E embalado, sonha cada vez mais alto no Brasileirão. Ninguém vai estragar nosso som, não. Tá? Atropelar esses caras. Serão dias de euforia até o próximo jogo, simplesmente o derby com o Palmeiras na próxima segunda-feira. Rival que está nas finais da Copa do Brasil e Libertadores, vivo no Brasileirão e na casa alviverde. Não existe desafio maior nesse momento para quem precisa provar a cada rodada que o Corinthians agora é outro, forte de novo, a ponto de igualar forças com um dos melhores do Brasil. Eu acho que chegam iguais, porque os dois vivem boa fase. O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores. Então é óbvio que nós vamos enfrentar uma equipe que vem muito bem na temporada, né? O Corinthians ele se recuperou ao longo da temporada, mas eu acho que chegam iguais. É um derby, é um jogo onde envolve muita rivalidade acima de tudo, né? E do nosso lado a gente vai tentar de todas as formas fazer um grande jogo e ser merecedor daquilo que nós queremos, né? O Prats, o Mancini tem razão, os dois chegam iguais. Muita gente poderia atribuir aí um favoritismo ao Palmeiras ou dizer, não, ele não tem razão não, porque o Palmeiras está em 2 finais e o Corinthians não conseguiu chegar em nenhuma das duas. Você concorda com o Mancini? Discorda? O que você pensa? Concordo com o Mancini, Abel. Eu projeto um equilíbrio muito grande para esse clássico de segunda-feira. Claro que o Palmeiras tem um jogo hoje contra o Grêmio, e como se trabalha muito com parte emocional, com parte de confiança, uma grande atuação, uma boa atuação de um jogo, muitas vezes a equipe leva para o outro. Mas acho que o Corinthians vai chegar em um momento diferente, Abel. E muito pelo trabalho feito pelo Mancini. O Mancini até agora realiza um trabalho muito interessante, muito bom no Corinthians. Inegavelmente o time melhorou em todos os setores. Houve até evolução individual de alguns jogadores que estavam até então desacreditados no elenco do Corinthians. Então é um outro Corinthians, né? O Corinthians que vai a campo no Allianz Parque na próxima segunda-feira. Se a gente voltar um turno aí no tempo, no turno passado foi o jogo que derrubou o Thiago Nunes, aquele 2-0 do Palmeiras em Itaquera. Agora é uma outra conversa. É um Palmeiras que luta por títulos nacionais e internacionais, mas é um Corinthians mais confiante, Abel. Um Corinthians muito melhor, muito mais encorpado, que vai jogar segunda-feira contra o Palmeiras no estádio do Palmeiras. O Falcincani, é exatamente isso, né? Essa confiança do Corinthians que agora está diferente, porque se a gente for pegar os últimos clássicos, seja com Palmeiras, com São Paulo, o Corinthians não chegava nem em pé de igualdade, nem com favoritismo, pelo momento que vivia. Agora já chega mais confiante, até a ponto do Mancini colocar o patamar como igual, né? Porque o Corinthians tem tempo de descanso. O Corinthians acertou uma formação com, individualmente, alguns jogadores jogando muito bem, como o Casares, como o Otero, que não jogou por causa de Covid, mas que se acertou nesse meio campo da equipe, como as opções de frente, como o Gustavo Mosquito se recuperando muito bem, o Léo Natel entrando bem, o Jô voltando a ter uma participação de liderança muito importante, Gabriel ganhando o meio campo, o Gemerson, que entrou bem na zaga junto com o Gil, de novo o Fagner numa grande fase, o Fábio Santos, que é um fenômeno, né? Como o Fábio Santos nasceu para jogar no Corinthians, impressionante o nível de futebol do Fábio Santos. Então, você vai colocando individualmente algumas peças do Corinthians que tem rendido com o Wagner Mancini e entende o porquê que o time, além do bom preparo físico pelo tempo que tem para trabalhar, porque só disputa o Campeonato Brasileiro, tem crescido tanto nesses últimos jogos. Então é por isso que o Corinthians vem no embalo em relação a rivais que estão brigando por essa condição de Libertadores, que pode lhe dar muita esperança de entrar numa histórica Libertadores do ano que vem. Um Corinthians que flertou até com rebaixamento no campeonato, pode terminar com esse, entre aspas, título, que seria muito importante para as finanças do clube na próxima temporada. Então, só para lembrar, esse Palmeiras e Corinthians é na segunda-feira, é um jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Palmeiras e Grêmio pela 30ª, já abrindo a rodada 30 do Brasileirão, e na segunda-feira, Palmeiras e Corinthians, rodada 28, um jogo adiado
lá de trás. Vamos voltar a falar de Flamengo, de Gabigol. A gente mostrou no início do Sport Center o Gabigol falando de Rogério Ceni. Não é esse o nosso assunto agora, não. Nosso assunto agora é o mancinismo. Léo Miranda vem aí com a nossa cerveja tática. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Simas, Víquer e Barreto. Vamos falar um pouquinho do mancinismo. A torcida do Corinthians vive uma lua de mel com o técnico Wagner Mancini. Já são 7 jogos sem levar gol. Goleou o Fluminense, melhor atuação do Mancini no comando do Corinthians. O Mancini que chegou, a torcida falava um pouquinho mal dele, não gostou muito. Mas o mancinismo tem como grande preceito algo que os técnicos brasileiros fazem muito no pouco tempo de treino que eles têm aqui no Brasil. Arrumar primeiro a defesa, fazer justamente isso que o meio-campo do Corinthians faz aí contra o Fluminense. Encaixar e impedir que o time avance. É um time um pouquinho mais reativo, ou seja, começa a marcar a partir do meio-campo. E esse meio, Gabriel, Cantillo, Vital, Mosquito, que jogou contra o Fluminense, eles têm essa missão de impedir que os meias do Fluminense, esses meias que circulam, recebam a bola. Olha só o Gabriel, ele avança bastante, ele avança até o campo de ataque. Um movimento que ele fez muito num clássico contra o São Paulo, talvez a vitória mais emblemática do mancinismo. E o outro preceito desse sucesso, outro conceito que o técnico vem colocando no Corinthians, é essa linha de defesa. Olha o Fagner ele sai para caçar o jogador que está com a bola, e aí a defesa ela tenta se encolher, ela tenta correr um pouquinho para trás e se encolher. Esse conceito de bola coberta e bola descoberta, que a gente tantas vezes falou aqui no Redação, é algo que o Mancini gosta, coloca nos times dele. Olha só outro exemplo, o Corinthians está se defendendo, aquele time mais reativo, mais no meio-campo, mais fechadinho mesmo, fechando a casinha e a linha de defesa toda alinhada, toda posicionada. Olha aí, Gil, Gemerson, Fábio Santos e Fagner, 4 bons defensores alinhados, fechando espaço, fora da área, para afastar o adversário da área, afastar o adversário do gol. E aí a gente vai ver nessa sequência como os pontas do Corinthians, o meio-campo do Corinthians ajuda essa linha defensiva a ficar sempre posicionada. De novo, o Fagner sai desse alinhamento para tentar roubar a bola do adversário. E olha, percebam só o Vital, que está aí um pouquinho na esquerda. Olha o que o Vital faz. Ele vai lá e ele tenta cobrir essa linha de defesa. E a gente vê 4 jogadores do Corinthians na área. Tem o Gemerson, o Gil, o Fábio Santos e o Vital fazendo esse papel de lateral. O Mancini falou na coletiva após a goleada contra o Fluminense que ele tentou. Primeiro ele corrigiu a defesa. O Corinthians só levou um gol nos últimos 7 jogos. E depois ele corrigiu o ataque. E o ataque do Corinthians vem passando pela contratação também mais surpreendente do time, que é o Casares. O Casares vem atuando como um típico meia armador, que tem total liberdade para ir buscar a bola dos zagueiros, recuar, fazer todas as jogadas, se movimentar pelo campo inteiro. Vital, Mosquito e Otero, os outros jogadores na frente dele, dão opções de passe e ele coordena a armação do Corinthians, como vocês viram no lance do gol do Fluminense, que abriu a goleada 5-0, o Fluminense mal jogou e o mancinismo em alta vai pegar agora outros desafios pela frente no Brasileirão. Tem Palmeiras na próxima segunda-feira, não é isso? Palmeiras enfrenta hoje o Grêmio na segunda-feira. Já tem esse confronto com o mancinismo. Léo, obrigado pela participação no Redação de hoje. Vamos encerrar o nosso programa com os momentos da semana.